Você conhece algum terreiro que cobra por trabalhos espirituais? Que pratica o mal? Que não pratica a caridade? Nesse vídeo nós vamos falar por que isso existe e onde tudo isso começou. E tenha certeza, tudo tem explicação. Um salve com muita alegria, família Uma de Boa! Hoje é sábado, hoje é o melhor dia da semana, o dia que a gente se conecta e eu posso mandar toda a minha vibração, tudo aquilo que eu tenho de bom e positivo, eu mando para todos vocês da família Uma de Boa. Gratidão por estar sempre aqui com a gente, canal que não para de crescer, graças a todos vocês. Você já sabe, você é da família, o vídeo é bom, sabe? Pai Márcio, sua camisa aqui, ó, para poder trazer um conteúdo inédito e bacana para você. Então deixe esse like, clica no like agora, clica no joinha, isso fortalece demais o nosso canal e nos dá aquela alegria para continuar trazendo material de qualidade para você. Bom pessoal, eu tenho mais de 25 anos de Umbanda, tenho mais de 10 anos de sacerdócio de Umbanda e tenho só aqui no Uma de Boa, só aqui no canal do YouTube 9 anos. E eu posso falar com muita tranquilidade que durante toda essa minha trajetória dentro da nossa religião, eu não só li relatos, ouvi relatos, mas presenciei coisas absurdas que nada tem a ver com a nossa religião de Umbanda. E eu acredito que seja muito natural que as pessoas entendam que esses lugares onde tem essa Umbanda que pratica o mal, esses sacerdotes do mal, não passam do quê? De pessoas de má fé, pessoas criminosas, aproveitadores de plantão. E sim, isso é verdade. Mas você sabia que existe realmente um motivo para essa confusão de existir tanta Umbanda que não tem nada a ver com a caridade? Você sabia que existe motivo? E vou além. Você acredita que tem sacerdotes que fazem tudo errado, praticam mal, cobram por trabalhos e acreditam que estão fazendo mesmo Umbanda? Você sabia que existe esse tipo de coisa? E hoje nesse vídeo a gente vai trazer o contexto histórico, onde foi que na história começou essa confusão, onde foi na história que começou essa história de Umbanda que pratica o mal. Vamos explicar todos os motivos. Porque se a gente for parar para pensar, fica parecendo que existem dois tipos de Umbanda. Uma que faz o bem e a outra que pratica o mal. Começando com a história, em 13 de maio de 1888, como é do conhecimento de todo mundo, o Brasil decretou a abolição da escravidão. A partir dessa data, não haviam mais escravos no Brasil. E isso foi realmente uma coisa muito importante, foi um grande marco, mas nós não podemos desprezar o sofrimento que o povo afrodescendente passou durante esse período. Aí você fala assim, mas Márcio, depois da abolição, o negro sofreu e sofreu muito. E eu vou te explicar o porquê. Enquanto ele era escravo, é claro que as condições de vida eram péssimas, mas o negro contava com um teto sobre sua cabeça, um abrigo e com alguma comida. Não tinha acesso à liberdade, claro, óbvio, e raramente ele conseguia ter acesso a dinheiro. E o que aconteceu com o fim da escravidão? Quando acontece o fim da escravidão, todos os senhores de escravos foram obrigados a libertar, deixar os escravos livres, deixar eles seguirem seus caminhos. Então eles saem de uma condição onde eles tinham um teto, por pior que fosse, e um pouco de comida, por pior que fosse, para uma condição de não ter abrigo e não ter nenhuma comida e nenhum recurso financeiro. Quando eles se colocam na rua, qual que é a prioridade desse povo agora liberto? Encontrar abrigo e encontrar uma ocupação remunerada. Eu nem preciso falar, gente, a catástrofe que foi a falta de planejamento para inserir esse povo na sociedade. E por isso, a libertação dos escravos, a abolição da escravatura foi boa, foi importante. Mas o que causou, o trauma que causou para o povo liberto foi muito complicado. E naturalmente, né, gente, quem estava próximo da capital do país, lembrando que nessa época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Nessa época, quem estava perto da capital do país seguiu para o Rio de Janeiro.
era natural que os negros eles procurassem a capital de seus estados. Quem estava no interior do estado de São Paulo buscava ir para São Paulo. Por que eles procuravam as capitais? Porque era onde eles encontrariam as melhores oportunidades de ocupação remunerada. Eles sabiam que onde as cidades eram maiores, as chances de conseguir alguma coisa, algum trabalho, também era maior. Mas também aconteceu movimentos migratórios interessantes. Inclusive gente que saiu de São Paulo para ir para a capital do Brasil, Rio de Janeiro. E também existe uma estatística que nos mostra que ocorreu um grande movimento migratório de negros da Bahia para a capital do país, ou seja, para o Rio de Janeiro. E isso aqui é uma coisa muito importante para a gente explorar em futuros vídeos. Guarde essa informação. Logo após a abolição dos escravos, aconteceu muitos movimentos migratórios para o Rio de Janeiro, principalmente uma corrente de negros que migrou da Bahia para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não era uma cidade planejada e no começo, conforme essa massa de negros libertos agora chegavam à capital, eles se aglomeravam em cortiços e malocas, era uma coisa natural de acontecer. E esses cortiços e malocas estavam por todo o centro do Rio de Janeiro e adjacências. Mas no começo do século XX aconteceu uma grande reurbanização do centro do Rio de Janeiro, no governo Rodrigues Alves. E essa ideia dessa reurbanização era transformar a capital federal, o Rio de Janeiro, numa capital mais parecida, mais moderna, como eram as capitais europeias, as capitais dos países da Europa. Tudo isso para agradar a elite carioca. Abrir largas avenidas, construir praças suntuosas e principalmente demolir malocas e cortiços, empurrando dessa forma a massa pobre, negra e mestiça que incomodavam a elite, empurrando essa massa mais pobre para a periferia da cidade. Então, sem muito recurso, a massa pobre subiu e começou a ocupar os morros. E dessa forma começa a proliferação de favelas. Então, como os negros faziam parte dessa massa mais pobre, era normal que, diante dessa miscigenação que houve entre grandes grupos, grupos da Bahia, grupos do Espírito Santo, grupos do Rio de Janeiro e até mesmo contato com algumas ideias de brancos, começa então uma troca religiosa muito interessante, onde todo o candomblé de caboclos, algumas práticas da Jurema e essa coisa do espírito que consulta a pessoa, que era uma prática do povo banto, começa a se amalgamar numa nova religião que tinha ainda como temperos o sincretismo cristão e o espiritismo de Allan Kardec. E a essa manifestação religiosa, inicialmente se deu o nome apenas de candomblés ou candomblés cariocas. Mas com o tempo, com a ideia de colocar um termo pejorativo, começaram a chamar essas práticas de macumbas cariocas. E pessoal, só o tema macumbas cariocas já dá um vídeo gigante aqui no canal, que é muito interessante esse tema. Mas hoje não é o melhor dia para falar desse assunto em específico, mas nós teremos um vídeo sobre isso. Mas a verdade era uma só, o negro não conseguia um emprego digno. O que ele conseguia de função remunerada era um trabalho secundário, um trabalho muito ruim, que normalmente os brancos não queriam desenvolver. E dessa forma, a miséria tornava-se cada vez mais forte, mais estabelecida entre esse povo que havia se libertado há tão pouco tempo. E claro, né, pessoal, porque o negro, além de o pessoal ter uma questão de preconceito, muita gente achava o negro sujo, achava o negro que não era de Deus, tinha todo um conceito muito grave, um preconceito muito forte. O negro não conseguia despertar a simpatia e a cortesia do branco para conseguir um emprego melhor. Mas existia sim uma coisa que era um ponto em comum entre os brancos da classe média alta e até entre os mais ricos. Era uma fascinação pela magia, pelo feitiço, pelo atendimento espiritual, coisa que eles só encontravam entre os negros. E diante da injustiça social que existia, ou seja, o negro não conseguia estudar, não conseguia ter um emprego decente, não conseguia trabalhar, era muito difícil você conseguir sustentar uma grande família. O negro viu nessa oportunidade do atendimento espiritual
de cobrar, de retirar dinheiro do branco, até para poder trazer a sobrevivência para sua família. Então começou sim, a macumba carioca tinha como padrão cobrar por trabalhos espirituais, principalmente de quem tinha mais dinheiro. E eu quero deixar muito claro, gente, não foi por maldade, por ladroagem ou mau caratismo que isso começou. A macumba carioca, esse atendimento, esse trabalho espiritual, foi uma forma que o negro encontrou para ganhar dinheiro, para sobreviver. Eu não vejo mal nisso de verdade, a gente tem que entender o contexto histórico das coisas, onde essa situação toda está inserida. Eu acho que era uma necessidade, o branco tinha necessidade e o gosto pelo trabalho espiritual, e o negro precisava do dinheiro. Então eu acho que isso conjuminou vários interesses. Eu não vejo problema no início dessa cobrança, da ideia de se cobrar por trabalhos espirituais na macumba carioca. Mas o que aconteceu foi o seguinte: existia quem cobrava para poder trazer sustento para sua família. Mas no meio desse caminho, muitas pessoas que praticavam a macumba carioca se perderam dramaticamente, começando a cobrar preços aviltantes, preços absurdos, tirando muito dinheiro. Existem até casos de outros tipos de abuso, tanto dos brancos quanto de suas esposas e filhos. São coisas pontuais, mas elas existem. Então, essas pessoas que perderam, digamos assim, a noção, perderam o bom senso, perderam o equilíbrio, essas sim passaram a utilizar a religião como instrumento de comércio, de puro comércio, usando a fé para tomar dinheiro dos outros. E isso sim está errado, porque sai daquela questão do eu estou fazendo para sobreviver. Algumas pessoas usaram a macumba carioca para fazer justiça social. Eu sou humilhado pelo branco, não consigo emprego, agora eu vou aqui dentro da minha macumba, dentro do meu terreiro, o branco vai ser humilhado, eu vou tomar dinheiro dele. Existia um certo movimento nesse sentido, mas a gente tem que lembrar que era a menor parte das pessoas que tinham essa prática. E nem preciso falar, né, gente? Por causa de poucos ruins, muitos bons tiveram que pagar, porque isso só fortaleceu o discurso daqueles que tinham preconceito contra os negros. Vamos dar uma olhadinha no que escreveu João do Rio. João do Rio era um pseudônimo de um jornalista carioca. Ele escreveu um livro, As Religiões do Rio, em 1904, e ele fala um pouco sobre esta prática de religião afro-brasileira. Vamos ver o que ele diz. Vivemos na dependência do feitiço, desta caterva de negros e negras, de babalorixás e iaôs. Somos nós que lhes asseguramos a existência, como o carinho de um negociante por uma amante ou por uma atriz. O feitiço é o nosso vício, mas o nosso gozo é a degeneração. Quando eles exigem, nós damos. Eles exploram e nós nos deixamos ser explorados. Seja ele chantagista, assassino, larápio, não importa, eles ficam sempre impunes pela vida que alcançaram, por aquilo que nos empresta o nosso dinheiro. E esse texto, gente, primeiro que ele deixa claro, ele fala, o feitiço é nosso vício. O que você percebe? Que entre os brancos existia um grande interesse, uma busca muito forte pelo feitiço, pela magia, pelo trabalho espiritual, que obviamente só encontravam com os negros. Ele fala, nosso gozo é a degeneração. O que acontece? O feitiço é nosso vício e o fim desse vício é a degeneração. As pessoas se perdem, se deixam perder. E ele fala que muito das pessoas que praticavam esses ritos africanos ganhavam tanto dinheiro que não importava mais o que eles faziam, que ou através da importância que eles tinham, ou através do dinheiro que ganhavam, eles conseguiam sempre se isentar da lei. Então, é um desabafo do João do Rio, pelo menos é o olhar que ele teve sobre toda essa situação, e eu nem preciso esclarecer que existe um grande teor de preconceito nessas palavras. E conforme o tempo passou, uma vez que os brancos queriam pagar, queriam gastar dinheiro, procuravam os trabalhos espirituais, começou uma proliferação de espaços, de terreiros que se diziam fazer macumbas cariocas, obviamente não faziam nada, e só para quê? Para tomar dinheiro dos brancos. E isso abalou ainda mais o conceito e o nome dessa prática. Agora presta atenção, sim, muita gente deve estar pensando, poxa, isso foi antes de 1908, depois da abolição dos escravos, então a macumba carioca é precursora da Umbanda? Sim, macumba carioca vem antes da Umbanda.
Agora vamos fazer uma conexão de toda essa história com o início da nossa religião de Umbanda. Nós sabemos, todos sabemos, que o caboclo das 7 encruzilhadas, o espírito que fundou a nossa religião de Umbanda, primeiro ele não fundou Umbanda, ele fundou a Alabanda, foi o nome que ele usou em primeiro lugar. Ele não permitia o uso de atabaques. Também não começou na Tenda da Piedade o trabalho de Exu e Pombagira, sendo que esse trabalho só começou na Umbanda muitos anos depois. E por fim ele fundamentou toda a religião em cima de um conceito chamado caridade. Olha pessoal, eu não sou historiador, mas para mim fica muito claro que a posição do caboclo das 7 encruzilhadas é de se distanciar das macumbas cariocas. Por quê? Porque a palavra Umbanda e Embanda já era usada nas macumbas cariocas. Não era uma coisa comum, mas era assim. O Embanda era o Babalaô, o pai de santo era chamado de Embanda. Umbanda já era um nome usado com menor frequência, mas também poderia designar o sacerdote ou até mesmo o trabalho em si. Não a religião, o trabalho da entidade, um trabalho de Umbanda, porque Umbanda era a arte de curar. Nas macumbas cariocas existia, sim, atabaques. Existiam pontos cantados ao som de atabaques, era muito comum. Já existia o trabalho de Exu e Pombagira, que era muito comum, e se cobrava muito caro por trabalhos espirituais. Então parece que o caboclo ele toma providências para que toda essa imagem ruim da macumba carioca não afetasse a Umbanda, que era uma religião que estava começando, era muito jovem. Ele precisava preservar a Umbanda para que ela pudesse prosperar. E as duas religiões, tanto a Umbanda quanto as macumbas cariocas, elas existiram ao mesmo tempo por décadas. E, claro, com ritos muito semelhantes, mas com objetivos totalmente diferentes. E com o tempo, a Umbanda foi se fortalecendo e se estabelecendo, principalmente porque tinha o seu pináculo, era totalmente baseada na caridade e levava assistência principalmente aos mais pobres. Sabia de tudo isso? Se não sabia, deixa aqui no seu comentário, conta pra mim se você sabia ou não, isso me ajuda a preparar os futuros vídeos aqui do canal. Agora, se você sabia, percebeu que eu esqueci de alguma coisa, também coloca aqui nos comentários, menciona o que eu esqueci, isso tudo ajuda a gente a crescer cada vez mais e eu conto com o seu comentário. Agora acontece um negócio muito interessante no ano de 1934. Em 1934 foi instituída uma lei que determinava que maçons, kardecistas, umbandistas e qualquer outro praticante de religiões afro-brasileiras faziam parte da jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações do Rio de Janeiro. Acho interessante que você veja bem como que você enquadra religiões, doutrinas e vida num departamento de tóxicos e mistificações. Então tudo que era nocivo ou que podia ser charlatanismo, que podia ser enganação, estava enquadrado nesse departamento. E esse departamento, esse famoso departamento de tóxicos e mistificações, ele ficou muito famoso porque os seus fiscais, os membros desse departamento, eles entravam nos terreiros, quebravam os instrumentos, quebravam as imagens e batiam nas pessoas. Tinha a prisão dos adeptos, dos praticantes? Até tinha, mas era mais comum eles baterem do que prenderem. Tem uma música do Zeca Pagodinho que fala sobre isso. Mas a verdade é uma só. Se em 34 isso já era ruim, em 1937 começa a ditadura da Era Vargas, período no Brasil conhecido como Estado Novo. E essa ditadura do presidente Vargas, uma das coisas que marcou essa época do nosso país foi o autoritarismo, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí a atividade desse departamento ainda ficou mais brutal, mais truculenta, e a perseguição contra umbandistas, macumbeiros cariocas, maçons, kardecistas ficou muito grande. Agora presta atenção nisso aqui. Em 1939, diante de uma situação insustentável, Zélio de Moraes, por ordem do caboclo das 7 encruzilhadas, ele busca reunir outros dirigentes de terreiros de Umbanda, criando então a União Espiritista de Umbanda do Brasil, o primeiro órgão que aglutinou vários terreiros
numa única organização. E com a criação desse órgão, foi possível celebrar o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, que aconteceu em 1941 no Rio de Janeiro. E com esse congresso foi possível elaborar um livro. Esse livro é muito importante para a história da nossa religião, que é O Culto da Umbanda em Face da Lei. Eu não vou entrar aqui nos méritos do teor desse livro, mas a importância desse livro é essa daqui. Se não me engano, foi o próprio Zélio que conseguiu colocar esse livro nas mãos do presidente Getúlio Vargas, pedindo que o presidente reavaliasse a postura, principalmente do Departamento de Tóxicos e Mistificações com relação aos terreiros de Umbanda. E não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o que podemos garantir é que realmente a perseguição diminuiu, em alguns lugares até mesmo acabou, parou a perseguição contra os terreiros de Umbanda. Então entenda que a União Espiritista de Umbanda do Brasil foi importante, o primeiro Congresso Brasileiro de Umbanda foi importante, criou esse livro, foi isso que afrouxou, que parou essa perseguição da polícia, dos membros desse departamento contra nós praticantes de Umbanda. E como depois disso os umbandistas passaram a ter dias melhores, as outras religiões, os outros cultos de matriz afro, porque só a Umbanda passou a ter assim um alívio na perseguição contra a macumba carioca, contra todas as outras religiões afro, a perseguição continuou, porque o livrinho falava de Umbanda. Então o que eles olharam aqui? Peraí, quer dizer que se tem Umbanda no nome, se fizer Umbanda, não vai ser perseguido? Adivinha o que aconteceu? A maioria das denominações religiosas que não tinham muito peso para negociar com os políticos, como as próprias macumbas cariocas, eles começaram a mudar o nome dos terreiros para terreiro de Umbanda. Por quê? Porque assim eles conseguiam fugir da fiscalização e da truculência da polícia. Mas eles mudaram o nome só na placa. Eles não passaram a praticar Umbanda. Foi uma coisa que aconteceu simplesmente também pela sobrevivência das macumbas cariocas e de outros ritos. E aí começa uma grande encruzilhada, onde se iniciam duas umbandas. Aquela umbanda fundada pelo caboclo das sete encruzilhadas, baseada na paz, no amor e na caridade, e os terreiros que eram as macumbas cariocas, que estavam muito degenerados, que passaram a usar o nome de Umbanda para poder seguir sem muita perseguição da polícia. Isso tanto é verdade que após 1941, tanto nos cartórios do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, das capitais, a gente encontra um número estrondoso de registro de terreiros de Umbanda. E é claro que para mim é natural que muitos terreiros de Umbanda, depois que a perseguição diminuiu, eles procuraram a regularização, procuraram se legalizar, mas existe também o fenômeno de outros ritos que nada tinha a ver com a Umbanda, que mudaram o nome de suas organizações só para fugir da perseguição da polícia. E o que acontece, gente, a verdade é uma só, isso nos persegue até hoje. Eu conheci pessoas em lugares do Brasil que fazem qualquer coisa, mas aquilo não é Umbanda. É gente que trabalha com sacrifício de animais, gente que cobra por trabalho, são pessoas que fazem o bem, fazem o mal, desde que paguem, não estão nem aí, e eles juram que fazem Umbanda. Eu sei que não é Umbanda. E ele acredita que é, porque o pai de santo dele era assim, falava que era Umbanda, o outro pai de santo falava que era Umbanda, mas por quê? Porque eles já vieram de muito tempo lá atrás, entendendo que o nome era Umbanda, mas não tem nada a ver com a religião. E é por isso, gente, que eu falo que estudar faz toda a diferença na vida da pessoa. A gente tem que entender. Por muitos anos eu fiquei indignado com essa coisa da Umbanda do mal, Umbanda que cobra, Umbanda que faz o mal, Umbanda que mata animal. Eu não entendia de onde vinha tudo isso. Hoje eu entendo. Por quê? Conhecimento, ele abre a sua mente, ele te liberta e te transforma. Ah, e outra coisa, ó, luz vermelha aqui. É importante deixar claro, gente, que eu não considero que a culpa de tudo isso seja das macumbas cariocas. As religiões não têm culpa, pessoal. São algumas pessoas que se perdem, que entram por caminhos ruins,
que causam todo esse problema. Nós temos que lembrar que as macumbas cariocas, elas podem ser vistas inclusive como mãe da nossa religião de Umbanda. Então eu não tenho nada contra esta religião, esta prática religiosa das macumbas cariocas. Inclusive quero fazer um vídeo muito bacana para esclarecer tudo isso para vocês. E olha que bacana, só nesse vídeo a gente já conseguiu mais 2 temas para vídeo, que um é macumbas cariocas e o outro é o primeiro Congresso Brasileiro de Umbanda. E galera, é por isso que eu falo sempre, presta atenção para quem você dá ouvidos. Será que a pessoa que está falando aqui no YouTube ou que quer dar curso, ela gosta de estudar, ela pratica Umbanda, ela tem terreiro de verdade? Tem muita gente vendendo curso, nem terreiro tem, outros nem Umbanda praticam. Então toma cuidado, gente. E é por isso que eu, com muito carinho, venho convidar você a se matricular no nosso curso de Teologia da Umbanda, porque nós adoramos estudar e adoramos transmitir conhecimento. E é tudo feito com muito nível e, acima de tudo, o respeito a você, respondendo suas perguntas e estando ao lado do aluno o tempo todo, é fundamental. Para entrar em contato, você entra aqui no primeiro comentário fixo, já tem um link, ou entre em contato com o Newton pelo DDD 15 98119 1061. E se você gosta desses assuntos de Umbanda, orixás, guias de espiritualidade, clica no inscrever-se. O vídeo foi bom, gente, dá aquela força. Clica no inscrever-se e ativa o sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá, a vós meu Pai, todo o meu respeito, a vós me curvo, pedindo a vós que abençoe a todos os umbandistas e todos os praticantes de outras denominações religiosas de origem afro. Pai Oxalá, não é fácil, hoje ainda sofremos preconceito e pedimos que através do seu axé você dissipe as diferenças e que nos ajude a levar a religião de Umbanda e as demais religiões para o verdadeiro pedestal que elas merecem estar. Elas devem ser respeitadas e praticadas tanto sem medo quanto também sem preocupação. E por isso, meu Pai Oxalá, eu peço a pessoas de coração ruim que usam religiões de origem afro-brasileira para tomar dinheiro das pessoas, para enganar, iludir ou abusar das outras pessoas. Pai, descei a sua lei maior através de nosso Pai Xangô sobre essas pessoas, que elas possam ser retiradas do convívio dos umbandistas, que todos os umbandistas ou pessoas que queiram conhecer a Umbanda encontrem terreiros de luz para que possam ter a melhor experiência possível, para encontrar não só a alegria de praticar uma religião tão linda quanto é a nossa, mas também para que encontrem toda a saúde, proteção, paz, luz, equilíbrio e prosperidade. A Umbanda verdadeira só faz o bem. Nós temos que lutar cada vez mais para mostrar onde está a verdade. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.